Vereador Lucas Carenhato, na tribuna. Obrigado, bom dia, presidente Marisol, colegas vereadores e vereadoras. Várias discussões importantes no dia de hoje e nós, da bancada do PT, temos posição em todas elas e uma posição que é prezando pelo interesse social e por assistir as pessoas da nossa cidade. O transporte público é um direito que as pessoas precisam acessar. E para mostrar o caráter responsável e construtivo que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos, quando essa discussão veio para essa casa a primeira vez, quando alguns aqui, à época, faziam conversa fiada sobre o tema do transporte público, nós levantamos a bandeira e defendemos o aporte de recursos financeiros. E cabe lembrar, né, vereadora Estela, que na última sessão extraordinária do ano passado, a nossa crítica naquele momento foi em razão de que o aporte, como a senhora bem falou, precisa vir assistido de políticas que garantam o acesso do transporte público. Então não adianta só colocar recurso e diminuir linha. E o ônibus está atrasado. Então a primeira coisa é essa, nós somos responsáveis e a nossa posição hoje foi favorável no PL 226 e será favorável no PL 227 de 2024, porque nós entendemos que nesse final de gestão, né, da primeira gestão do prefeito Adiló, e nessa próxima, nós esperamos que a gestão, vereador Bressan, e eu espero que o senhor escute isso aqui que eu vou dizer. Eu espero que a gestão, o próximo secretário ou secretária de transportes, não seja incompetente, ineficiente e fechado à construção daquilo que precisa atender a população. Porque é isso que nós temos hoje na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E aí não adianta colocar recurso. Eu tenho aqui, e licitei porque é um tema caro para o senhor. E até vou dizer, ficaria bem feliz. O Velocino na agricultura e o senhor no transporte, olha, eu vou pular 7 ondas no dia 1º de janeiro feliz. E mais uma colega vereadora aí no governo que... Pode ser ou duas, enfim, né? Tantas que forem. Mas, brincadeiras à parte, o senhor vereador D'Ambroso, o passarinho me contou que seu futuro será prodigioso. Mas é nesse passo aqui, não é no outro. Mas seguindo, falando sério, eu citei o vereador Bressan, porque o vereador Bressan conhece o tema. Nós temos 75 indicações. Então nós encaramos esse debate com a seriedade, entendemos que sem aporte financeiro no transporte público, seja em Caxias, no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade do país, eu trouxe o exemplo, o Rio faz um aporte de 1 bilhão, que é o que garante, por exemplo, que as linhas da Zona Norte, no Complexo do Alemão, para quem não conhece o Rio de Janeiro, possam ser os ônibus, que muito diferente dos nossos em Caxias, tem uma estrutura péssima. São ônibus caindo aos pedaços. E esse recurso também garante que as concessionárias, que a Prefeitura Municipal cobre das concessionárias, que elas vão reformando e colocando uma frota nova. Então nós precisamos garantir que a passagem seja num valor suportável. Nós precisamos ter ônibus em horário que a população possa acessar, gente. É inadmissível. Se eu pego a região Esplanada, a região do Risso, a região do Planalto, a região do Serrano, é impossível que as pessoas fiquem 1h30 aguardando. E é isso talvez que justifique a crítica que a população faz a votarmos favoráveis ao aporte financeiro. Eu estou confiando que o prefeito Adiló fará as mudanças necessárias na secretaria para que a gente possa avançar. Eu disse já isso, falando sobre a minha ida ao Rio de Janeiro, eu passo a defender no médio e longo prazo a tarifa zero em Caxias.
Se a gente quer que a população ande de ônibus, eu defendo isso com aporte financeiro. Por fim, eu quero dizer que, vereadora Tati, a senhora conhece bem, foi aprovado o plano de mobilidade. A gestão municipal tem que fazer o dever de casa. Se é impopular acabar com as conversões na Pinheiro e na Sinimbu, para que o transporte público ande mais rápido, as pessoas cheguem mais rápido ao seu trabalho, na sua escola, precisamos seguir o plano de mobilidade. Aliás, a gestão municipal. Nós votamos sim, com a certeza que esse projeto é importante, que garante uma tarifa suportável, mas precisamos de ações do governo municipal para que tenha mais ônibus, mais horário. Vereadora D'Ambrosio, que a turma da Zona Norte possa chegar no seu trabalho, na escola, no centro, onde quiserem, sem ter que esperar horas, né, e muitas vezes acabando se obrigando a pegar o Uber ou outro transporte por aplicativo. No momento oportuno, voto sim. Obrigado, presidente.